Hoje eu vim falar com você sobre um tema um tanto quanto diferente. A importância de você definir metas e como você eliminar a procrastinação da sua vida. A procrastinação é algo natural. O ser humano tem um corpo preguiçoso. Afinal, se você consome muitas calorias, o teu organismo ele vai fazer com que você estoque essa energia extra em forma de gordura, o que nada mais é do que a preguiça do nosso corpo de fazer outras coisas, porque ele quer sempre que você estoque as coisas e deixe para depois, e a gente acaba ficando refém da dopamina e de outras coisas que fazem com que a gente tenha um certo imediatismo preguiçoso. E quando a gente começa um ano novo, por exemplo agora, o ano de 2025, a importância da gente definir metas, ela se mostra no fato de a gente ter aonde chegar. E quando você sabe aonde você quer chegar, tudo fica muito mais claro, porque você consegue definir metas e dentro de metas de curto, médio e longo prazo, você consegue criar objetivos para que você consiga chegar até elas. Você pode resolver os problemas que vão surgindo para que você realmente atinja seus objetivos de um modo mais rápido. Então, como que a gente pode eliminar a procrastinação? A primeira parte disso tudo é você, quando for planejar a sua rotina, eliminar a aleatoriedade de tudo. Então, quando você começa a ter previsibilidade, você sabe o que vai fazer no dia seguinte, exatamente você está deixando de poder procrastinar porque você tem uma agenda apertada e sabe o que vai fazer em cada horário. Isso te faz uma pessoa muito mais produtiva, o contrário de uma pessoa preguiçosa, que é aquela pessoa que vai começar a procrastinar demais e deixando tudo para depois, e chega um momento que tudo se acumula e você tem que fazer 1000 coisas num dia e não dá tempo. E quando você vai tentar fazer, você está fazendo aquilo com uma qualidade horrível. Então, como que a gente vai pensar para eliminar todas essas coisas ruins e começar o ano da maneira correta? Primeiro, você deve traçar os objetivos principais tangíveis no ano de 2025. Por exemplo, se você tá ali com um shape que não tá muito legal e você quer, seja secar para ficar trincado, ou você quer ganhar músculos porque você está muito seco, muito magro, objetive isso, coloque nas suas metas que você quer alcançar um shape X, né? Então você ter uma visualização disso, ter um corpo parecido com o seu, né? Um biotipo, uma pessoa com a mesma altura, que já chegou onde você quer chegar, vai te ajudar a definir, né, exatamente os seus objetivos. Então você chegou, colocou lá no seu caderno, no seu Obsidian, onde seja que você esteja anotando, até mesmo no WhatsApp, numa conversa com você mesmo, e você simplesmente vai colocar alcançar o shape em 2025. Beleza. Quando você definiu essa primeira meta, o que você vai fazer? Você vai traçar objetivos mensais, semestrais e até mesmo trimestrais. Por quê? Assim, você vai categorizar essa sua meta em pequenos objetivos menores e você vai quebrar ela, fragmentar, de modo que seja mais fácil chegar lá e você vai ter pequenos checkpoints. Você vai conseguir mensurar a sua evolução ao decorrer do tempo e assim você se torna muito mais produtivo e objetivo. Isso para qualquer coisa na vida serve, tá? Seja um cargo que você quer, seja um curso que você deseja realizar, seja um carro que você quer conquistar, tudo isso você pode dividir em pequenas metas menores. Então, digamos que você quer comprar um carro que custa R$1 milhão. Para isso, você precisa primeiro chegar aos seus 10 mil, depois aos 100 mil, por fim aos 500 e daí R$1 milhão, né? E quando a gente fala em juros compostos, a coisa começa a trabalhar. Você tem que fazer um aporte mensal, mas isso daí a gente deixa para outro vídeo. Então, você saber onde você quer chegar te dá muito mais clareza de como você vai chegar lá. Então, você pode ter um objetivo grande e fragmentá-lo em menores, de modo a ser mais objetivo e menos procrastinador. E os pequenos checkpoints, coisas que você pode fazer nesse meio termo, saber aonde você está querendo chegar e conseguir avaliar a sua evolução ao decorrer de 1 mês, 3 meses, 6 meses e tudo isso depois ao chegar ao fim do ano, você vai poder olhar para trás e falar, caramba, olha o quanto eu cheguei mais perto do meu objetivo. E não necessariamente você vai conseguir concluir toda a sua lista de 2025. Isso é extremamente comum, mas quando você traça objetivos, tudo fica mais claro e você fica menos suscetível a cair naquela procrastinação barata, naquela dopamina barata, que é o quê? Você ficar rolando nas redes sociais para ver videozinho curto e esses vídeos que vão te fazer perder tempo, coisas que não agregam nada para sua vida e você, na verdade, só tá ali porque você não tem o que fazer. E a partir do momento que você se planeja,
com muita antecedência, nesse 1 ano, você pode definir metas para 5, 10, 15, 20 anos, mas o importante é que você tenha essas metas anuais sempre. E eu gosto de fazer isso ainda no mês de janeiro, porque assim eu posso trabalhar no resto do meu ano de uma maneira mais precisa. Então eu sei exatamente o que eu preciso fazer para alcançar aqueles meus objetivos. Então vamos pensar da seguinte forma: você planejou, criou metas, criou objetivos, fragmentou tudo aquilo em tarefas menores. Como que você vai eliminar a procrastinação e começar a ser uma pessoa mais objetiva e mais prática? Bom, outra parte que ela é tão fundamental quanto você ter objetivos, ter metas e fragmentar ela em metas menores para que você consiga ir tendo esses checkpoints, é você saber organizar a sua rotina. Então, compromissos, você deve sempre marcar eles com uma semana, um mês, às vezes até mais tempo de antecedência. Assim você diminui a chance de ter imprevistos. Assim você já começa a trabalhar toda a sua rotina variável em torno dos compromissos fixos. Se você está na faculdade, é importante que você saiba quando você vai ter aula para marcar os compromissos em horário em que não vai estar. E o contrário também é verdadeiro. E se você já trabalha, por exemplo, você vai ter um horário fixo de expediente e daí os outros compromissos que você estiver fazendo, seja leitura, seja academia, você pode variar de acordo com a sua rotina fixa. Então entender que você vai ter compromissos que são mais importantes do que os outros e hierarquizar isso vai fazer com que você seja também muito mais objetivo. Então a gente já entendeu que precisa ter objetivos, ter metas, fragmentar elas, e agora você entendeu a importância de você priorizar aquilo que é mais importante e depois ir colocando as outras coisas na sua rotina de um modo que se encaixe melhor. Mas como que você elimina de fato a procrastinação e é ainda mais objetivo? Bom, é você tendo horários para as coisas. A partir do momento que você planeja o seu dia, pelo menos um dia antes, então digamos toda noite, antes de dormir, você vai lá, faz a tua leitura. Inclusive o hábito da leitura, ele é fantástico. Se você ler 10 páginas por dia, ao final de um ano você vai ter lido 3.650 páginas. Isso pode transformar a sua vida. Então é muito importante também implementar o hábito da leitura, e isso vai te tornar muito mais eficaz, vai fazer com que você use o seu tempo livre de uma forma muito mais inteligente. Você pare de simplesmente usar seu tempo para ficar vendo videozinho curto, sendo escravo da dopamina barata, e comece a utilizar o seu sistema de recompensa, o núcleo accumbens, de uma forma a satisfazer os seus objetivos pessoais, que é o que vai fazer com que a sua vida seja muito mais próspera, porque você, sendo uma pessoa com propósito, uma pessoa com objetivos definidos, você vai agir de forma intencional. Então vamos continuar. Você foi lá, definiu a sua rotina um dia antes, logo na hora de dormir, e o que você vai fazer? Primeiro, na parte da manhã, caso você não trabalhe, você deve fazer coisas que você já tem no automático, porque o nosso corpo, ele tem toda aquela relação do cortisol e a maioria das pessoas, ela ainda não está rendendo muito bem de manhã. Então é ideal que você coloque, por exemplo, o seu trabalho, seja a execução de uma tarefa mais simples, coisas que vão preparar a sua máquina para funcionar. Depois, durante o período da tarde, aí sim você pode colocar coisas que vão exigir mais da sua parte cognitiva, principalmente porque você vai estar mais alimentado, você já vai ter tido o tempo de fazer outras coisas, como se exercitar ou até mesmo conversar com outras pessoas e realizar tarefas menos importantes. E durante a tarde, você pode exercer a sua máxima produtividade. Eu sou um tipo de pessoa que rendo muito à noite, então se você puder trocar esse horário para um horário que seja melhor para você, é o ideal, tá? Então, às vezes você é uma pessoa que rende mais de manhã, não tem problema nenhum em você colocar os compromissos principais de manhã e coisas que exijam mais de você. Então, saiba reconhecer também como o seu corpo reage a cada horário para você entender quais são os seus picos de produtividade. Você colocou os seus compromissos fixos, como trabalho, estudo, faculdade, dentro de um horário, e você precisa fazer outras coisas, como reuniões, estudar, por exemplo, marketing, estudar alguma coisa que você realmente goste, que seja externa ao seu trabalho, ou até mesmo se aprimorar dentro do seu trabalho. Você vai colocar isso quando? Depois do seu expediente ou antes do seu expediente. Então, são horários ali que você consegue ir encaixando. Outra coisa que você não pode deixar de fazer é exercício físico. Isso, se você for analisar, 99% das pessoas, eu sempre coloco esse dado com 99%, porque sempre tem aquele 1%, como diz a música, aquele 1% vagabundo, mas assim, então 99% daquelas pessoas bem-sucedidas, grandes empresários, CEOs, eles praticam exercício físico regularmente. Isso
Isso porque é um momento que você tem contato com a sua mente, você consegue colocar os seus pensamentos em foco, você vai utilizar a sua energia, o excedente de energia que você vem consumindo pela alimentação e ao mesmo tempo você está cuidando da sua saúde no curto, médio e longo prazo. Quanto mais forte o seu corpo, mais preparado ele é para servir a sua mente. Quanto mais fraco o seu corpo, menos responsivo ele é. Então, para que você tenha um corpo todo em sintonia, o exercício físico ele é obrigatório. Você não tem a escolha de fazer ou não, tá? Porque o exercício físico é o que vai te levar para uma vida longa e saudável. Então você tem que praticar exercício físico, você tem que fazer a sua leitura diária para que você seja uma pessoa mais efetiva e elimine a procrastinação. E só essas duas coisas, elas já fazem com que você seja uma pessoa muito mais eficaz, porque aquele tempo que você ficaria divagando, perdendo dentro das redes sociais, você está se exercitando. Você usa ele para pensar, você se torna uma pessoa mais criativa, você tem ideias, insights melhores para aquilo que você já faz, para se desempenhar melhor no seu trabalho ou em projetos que você queira fazer. E além disso, você consegue ter um tempo ali, por exemplo, um tempo de leitura que ao invés de ficar perdendo tempo com coisas que não importam. Depois dessas duas coisas que você fez, você já encaixou a sua rotina fixa, já encaixou o exercício físico, a leitura, aí o que você vai fazer? Vai fazer aquilo que você quiser. Você vai ter algum tempo livre que você pode gastar com outras coisas, mas o principal é que você saiba priorizar as coisas e tenha uma ordem nisso. Então vamos lá, você vai começar pelas coisas fixas, depois o exercício físico, a leitura e por fim você vai colocar compromissos variáveis que não sejam tão importantes. Por exemplo, você vai tomar um café com um amigo para conversar. Isso pode ser importante para você? Sim, é importante. Mas para que você possa encaixar isso, não pode deixar de fazer coisas que você tem como obrigação na sua rotina e que te tornam mais eficaz. Eu espero que a minha mensagem tenha sido passada de uma maneira clara e que você entenda que para que você elimine a procrastinação e deixe de ser uma pessoa mais preguiçosa, você precisa priorizar coisas na sua vida. E para isso é uma decisão ativa. Não adianta você só pegar esse vídeo, assistir e não agir. Você precisa planejar a sua vida, planejar o seu ano e planejar a sua rotina com antecedência. Quando você sabe o que você vai fazer um dia antes, um mês antes, você acaba com a aleatoriedade do seu dia, da sua vida, e isso faz com que você seja muito mais preciso nas coisas que você quer fazer. Então é isso, minha mensagem para você era essa. Um abraço e até a próxima.